Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. Hoje temos o orgulho e o prazer de receber Márcio Mateus, presidente do CELUR, e Carlos Rossim, especialista, engenheiro, especialista em sustentabilidade. A gente vai falar sobre o processo que a gente sempre bate na tecla aqui. O Márcio sempre, quando vem aqui, eu sempre insisto na questão do lixo zero, do projeto que eles apoiam no CELUR do lixo cidadão. A gente vai falar sobre como Portugal conseguiu partir do zero, uma situação semelhante ao Brasil, e hoje não tem, por exemplo, nenhum lixão. Márcio, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato. Como foi esse milagre, Márcio? Renato, é assim, né? A solução que Portugal encontrou para os seus passivos, em decorrência de resíduos, seus passivos ambientais, ou seja, Portugal vivia uma situação semelhante à nossa e ele era diferente do restante da Europa. Chegou uma hora, a comunidade europeia exigiu que Portugal resolvesse a questão dos lixões. E o que Portugal fez? Ele foi buscar conhecimento no setor privado. Foi buscar algumas empresas que já atuavam junto a alguns municípios, buscou o corpo técnico dessas empresas, colocou em pontos chaves da administração portuguesa para cuidar dessa matéria. Ou seja, então ele pegou o conhecimento amealhado pelo setor privado, trouxe esse conhecimento, os técnicos, essa qualificação para o setor público, e a partir daí eles fizeram um projeto de erradicação. Esse projeto ele contou com uma via de sustentabilidade, uma fonte de sustentabilidade financeira para custear. Ele contou também com uma interação com a universidade em Portugal. Ele contou também com interação com os municípios, com as comunidades, para saber qual era a solução, o que eles queriam, que solução eles queriam para os seus resíduos, o que eles queriam fazer com os seus resíduos. Daí, então, definido, olha, a geografia das regiões de interesse, as soluções regionalizadas, que soluções vão ser adotadas numa determinada região, o que aquela população, as comunidades que integram aquela região, que solução eles querem para os seus resíduos, acertar os fluxos, de como fazer os fluxos desses resíduos, de onde vêm, para onde vão, e qual a solução, tratamento, destinação para eles, apurar os custos disso e fizeram um sistema de taxação em cima disso, que eles chamam de taxação alta, a taxa alta e a baixa. Ou seja, cumpre ao Estado português custear por meio dessa taxa as infraestruturas, conjunto de infraestruturas. Seriam aí as usinas de tratamento, os aterros sanitários, o waste energy, as soluções que foram negociadas com as comunidades, com os municípios. E o município cobra diretamente pelos serviços de varejo, pela coleta, pelo transporte e pela destinação até o ponto de disposição desses resíduos. Não sei se eu me fiz entender. Então, um articulado de duas taxas,
com soluções técnicas negociadas com as comunidades, e hoje eles partiram de 44 regiões, hoje estão em 23 organizadas. Tá? Como é que foi feito isso? O Portugal, que a gente fala, o Portugal continental, né, ou seja, que abstrair das ilhas, né? Então Portugal está dividido em 23 regiões, cada região tem seu sistema de gestão, que engloba conjunto de infraestruturas, fluxos, né, destinações, soluções e a respectiva taxa, que é de acordo com a solução escolhida. Então, alguns lugares, inclusive, Renato, tem uma situação interessante. Alguns lugares, às vezes, algumas regiões, no início, por que precisou mudar? Passou de 44 horas? Olha, primeiro o pessoal falou, quero essa solução, é bonito do ponto de vista ambiental, soa bem, mas depois tem a questão do custo, começou a ser premido pelo custo. Tá? Então, o que aconteceu? Aí chegou-se a um equilíbrio nessa questão, diminuiu-se as regiões, 23 regiões hoje resolve, está dividido bem, Portugal está todo mapeadinho, todo organizado, e praticamente em 5 anos os lixões foram extintos. 5 anos? 5 anos os lixões foram extintos. Perfeito, esse é o prazo. Se resolver o problema em 5 anos, o problema ambiental gerado pelos lixões, que era destinação inadequada. E depois, nos restantes 20 anos, você foi fazendo evoluções, aperfeiçoamento nas estruturas do sistema. E hoje é um sistema que está aí, né, sendo compartilhado, servindo de exemplo, embora a realidade europeia seja uma realidade totalmente distinta da nossa realidade aqui. Acho que até é importante o engenheiro Rossim, né, que ele tem essa percepção. O Rossim, ele tem uma formação, né, nos Estados Unidos, ele pode, e lá ele tem uma noção muito bom que o país se assemelha bem do ponto de vista geográfico, de estrutura, né, com o Brasil, diferente da Europa. Então tem diferenças na forma de encarar o tratamento do resíduo, tá, entre a Europa e os Estados Unidos. O modelo nosso, pelas características do país, se assemelha muito mais o quê? Ao modelo americano do que ao modelo europeu. O que acontece aqui, Rossim, o Rossim pode explicar também melhor, é que você tem muitas empresas europeias que atuam aqui no Brasil e elas acabam levando técnicos, capacitando técnicos, fazendo intercâmbio com os técnicos brasileiros, e eles veem uma realidade muito forte, interagem muito com uma realidade europeia e conhecem pouco da realidade norte-americana. E acho que o Rossim podia explorar bem isso. Agora, Rossim, como que a sociedade americana, que é conhecida como a sociedade do consumo, a sociedade que por vezes é colocada a culpa de exportação do modelo assim, pouco responsável ambientalmente, como que eles estão conseguindo dar conta desse problema dos resíduos? Então, os Estados Unidos, ele conta um pouco da história americana, tá? Os Estados Unidos, ele tinha aí, antes da década de 60, por volta de 20 mil lixões. 20 mil por quê? Porque os Estados Unidos têm 19 mil cidades. Nós estamos falando praticamente um por cidade. O que acontece? Houve aí a expansão desses centros urbanos, né? Você teve depois do pós-guerra, você teve a criação dos subúrbios americanos, e esses lixões, eles estavam justamente na área do subúrbio das cidades. Conforme a cidade foi crescendo e chegando nesses locais, começou a ter pressões com relação às relações da sociedade com aquela estrutura que não era adequada, obviamente. Não estou falando de lixões, não estou falando de um aterro. O que aconteceu? Começou uma pressão e aí entrou uma série de legislações. Isso nós estamos falando no final da década de 70, no início da década de 80. Com essas legislações e com essa visão da necessidade de resolver essa questão, o que aconteceu? Primeiro momento, você teve um afastamento desses, vamos dizer, lixões ou essas unidades. Percebeu-se, então, que pela dimensão americana, continental, de uma logística extremamente cara, muito parecida com o Brasil, né? Pela até a densidade populacional, está espalhada aí em várias cidadezinhas aqui pelo Brasil. O que aconteceu nos Estados Unidos? Então eles foram juntando essas áreas, criando áreas maiores, né? Com a escala econômica, com a escala maior, ele conseguiu resolver a questão logística. E aí, a partir daí, ele conseguiu iniciar toda a parte de reciclagem, toda a parte deu escala para produção de energia.
Se você observar o que aconteceu nesse período, da década de 80 para 2000, você vê que passou de 7% de reciclagem para 34%, 35%. 34%. Você teve um aumento de energia que praticamente era zero de produção. Isso aqui, uma série de aproveitamentos energéticos. Não só a produção de energia, mas a questão de gás. Eles têm várias soluções que eles utilizam o próprio gás produzido nos aterros para abastecer a frota, para poder andar com a frota com gás do próprio aterro. Ou seja, eles evoluem muito e, de fato, precisam evoluir. Porque, como você colocou a tua pergunta, né, o americano ele produz 3, 4 vezes mais resíduo do que a grande maioria do mundo, né? Então a gente está aqui no Brasil por volta de 1 quilo, né? As cidades mais desenvolvidas, né? As maiores cidades, e você tem os Estados Unidos por volta de 2, 3, 4 quilos, dependendo do local. Então realmente ele é um país do consumo e obviamente um país do resíduo. Mas você tem todas as cidades lá, você tem uma estrutura econômica, financeira muito adequada que você cobra uma taxa, uma tarifa específica. Você tem separações dos resíduos, você tem incentivos de você fazer devolução de certos materiais, você tem uma recuperação financeira por isso, então cria incentivos da pessoa levar um material para certos pontos. Então você tem toda uma lógica que financia e mantém esse sistema funcionando. Então, apesar desse consumo, você tem o contraponto do equilíbrio, né? Agora, eu faço uma pergunta, Márcio. A gente, aquela história, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por exemplo, Márcio, a legislação, ela é um fundamento essencial para induzir a sociedade, o governo, ou, enfim. A legislação, ela é suficiente para que esse caminho seja traçado? Ou o que é necessário? Olha, Renato, nós temos aqui, por cultura, né? Nós temos uma presunção, e essa é uma presunção que permeia a vida nacional, né? Que por meio de lei você resolve os problemas do país, né? A lei, ela é um instrumento de disciplina, né? Às vezes, ela é a síntese, né? A organização, a institucionalização da solução, mas para isso aí você tem que ter discussão. Você precisa agregar conhecimento para essa solução. Você tem que ter educação para resíduo, educação comportamental para essa questão de resíduos. Porque adianta você esperar que a lei, por si só, vai operar todos os efeitos e vai operar soluções, né? É um engano. Então, o que a gente busca? Por isso a gente busca entender. Primeiro, entender qual é a questão, como Portugal fez, quais são os fluxos, né, do resíduo, de onde vem, para onde vão, o que acontece, entender esse fluxo, para sair daquela visão que o resíduo some da porta das pessoas no decorrer da noite, e a partir daí tem todo um fluxo de destino, né? A outra coisa, o que fazer, como a gente fala, a gente ouve, você conversou aqui, falou em lixo zero, né? A gente ouve muito, lixo zero. Opa, você tem que reduzir. O lixo acompanha o homem, desde que o homem está, né, é conhecida a vida, né, em sociedade, o homem em sociedade, nas interações, ele produz resíduos da sua ação no ambiente. Então, falar lixo zero não ocorre. O nosso estilo de vida, né, a nossa forma de consumo, antigamente que você trabalhava com muitos bens a granel, hoje você tem quase todos acondicionados, embalados, isso gera resíduos de embalagem, né? Ou há também uma percepção muito poética, que cada pessoa pode montar em casa a sua usina de compostagem, né, doméstica, caseira. As pessoas hoje saem de manhã para trabalhar, voltam à tarde, né? Isso demanda um tempo, demanda atenção. Aí, para isso, demanda um processo longo de convencimento, de cultura, e às vezes a própria vida comprime esses espaços para a pessoa dedicar tempo, atenção para essa atividade. Então, quando a gente fala, que a gente procura, primeiro, trazer conhecimento sobre a questão de resíduo, valorizar a importância dessa atividade, saber os impactos que ela pode gerar no meio ambiente, a agressão, o nível de contaminação que ela pode
gerar no nosso meio ambiente, né, o nível de contaminação, de insalubridade que ela pode gerar na cidade se os resíduos não forem retirados com constância, com continuidade, com regularidade. Isso é um conhecimento que se adquiriu, porque a gente sempre volta àquela questão. O município ele se compôs com o setor privado para que o setor privado aportasse conhecimento, aportasse tecnologia para a gente resolver isso. E depois a lei veio ajudar a disciplinar para trazer eficiência. Primeiro é assim, Renato, como quase tudo que você faz, você desenvolve uma base de conhecimento e depois você institucionaliza. E não o contrário, a partir da institucionalização você querer gerar, né, efeitos por si só. Se você não tiver uma base de conhecimento, uma base de tecnologias que ajudem na solução, você vai ter uma lei inócua, ela vai ser impotente diante da realidade, como há muitas a gente vê aqui no Brasil. Por isso que Portugal fez o contrário. Ele teve a demanda, ele foi buscar onde tinha conhecimento, né? Ele foi buscar gente que estava habilitada, que desenvolveu competências para lidar com resíduo, para tratar isso, e aí ele conseguiu, acoplando as duas coisas, estruturar uma legislação de apoio para essa inteligência, que surtisse efeitos. E os problemas se resolveram. Achar que a lei, uma mera dicção legal, vai operar, vai obrigar, e as pessoas vão se submeter só porque é lei, e tudo vai ser resolvido, isso é uma percepção da nossa... É assim, a burocracia estatal, ela tem essa visão. Ou seja, quando você cumpre a lei, você está sendo eficiente. Tá? Então, a lei é fator de eficiência, a gente não tira isso. Mas ela sozinha não resolve. Tá? Isso eu posso colocar para você. Por falar em legislação, nosso tempo corre aqui, está na pauta do Supremo a questão da revisão do Código Florestal, a gente acompanha nos jornais, revisão essa que pode ser que deixe de fora a caracterização dos aterros sanitários serem de interesse social. Isso não é um retrocesso, isso? Olha, Renato, é assim, nós tivemos agora um julgamento, tá, de umas ações diretas de inconstitucionalidade, 4 delas propostas, né, 3 delas propostas pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, uma proposta por um partido político contra, uma por outro partido político a favor, tá, e que geraram, na realidade, 5 ações que por dependência, que por temática afim, foram unidas num processo só, num julgamento só, que foi submetido ao STF. E, além disso, nós tivemos cerca de quase 10 entidades ambientais que atuaram como amicus curiae. Ou seja, o amicus curiae é uma figura nova em que alguém que tem interesse naquela causa, ingressa na causa não como parte, mas como uma parte externa que vai trazer elementos de esclarecimento para a decisão. Tá? E eles entraram, nós tivemos isso aqui. Então, a partir daí, havia o Código Florestal. O Código Florestal ele cuidou do quê? Da preservação, nós chamamos áreas de preservação permanente. Então, houve o questionamento, né, que para fins, né, de aproveitamento, de utilização dessas áreas de preservação permanente, a atividade de gestão não é atividade de aterros. A atividade de gestão de resíduos, qualquer que seja ela, não é uma utilidade pública. Utilidade pública. Não é de utilidade pública. Então, se não é de utilidade pública, você não pode utilizar, certo, nenhuma área de preservação permanente para gestão de resíduos. Seja, aí eu digo para você, Renato, qualquer que seja, ou seja uma usina de incineração, seja uma usina de tratamento, seja um aterro sanitário, nada. Aí, o Renato, aí só que a gente precisa entender um pouquinho melhor essa questão. Área de preservação permanente não é uma área geográfica circunscrita, definida, aqui não pode. Ela está difusa no meio ambiente. Por exemplo, onde tem uma nascente, onde tem um corpo hídrico, onde tem um talude de uma determinada inclinação, ou seja, os acidentes geográficos, né, topográficos. Então, quando você olha essa questão,
Pela nossa geografia, isso está difuso no ambiente. Nato, graças a Deus, nosso país é um país rico do ponto de vista da hidrografia, né? Então, eu vou te dar um exemplo de São Paulo. Quando foi feito, quando se estudava, se precisava separar, escolher áreas para implantação de ecopontos. Você sabe que São Paulo, né, tem uma profusão de ecopontos. Inclusive, a Nova Cidade de hoje entrevista Márcio Matheus, presidente do Celur. Eu fiquei sabendo agora, antes de começar o programa, que o Márcio Matheus foi responsável pela implantação da maioria dos ecopontos da cidade de São Paulo. Márcio, parabéns, viu? Obrigado, obrigado. É a nossa obrigação, enquanto gestor público, nós estamos com essa tarefa, né? E uma das dificuldades, Renato, era uma questão muito clara. Onde você ia procurar uma área, você estava perto do rio, a nossa terra é irrigada, você está perto de um corpo hídrico, você estava perto de uma nascente, você tinha uma dificuldade enorme, porque tudo isso estava difuso. Então, nós, para não termos problemas do ponto de vista ambiental, nós criamos critérios para a implantação dessas áreas para ter o menor impacto possível sobre o meio ambiente. A dificuldade enorme. Isso ainda no que sobrou das áreas urbanas. Nas áreas mais assim afastadas, onde a vegetação está presente, onde você tem, né, uma série de... a gente pode falar a vida em abundância, né, inclusive com água, você tem muita dificuldade de achar uma área para implantar um grande empreendimento. Tá? Essa é uma questão por conta disso, ou seja, não é uma área circunscrita, são pontos de interesse ambiental difusos nesse ambiente, difusos geograficamente. Essa é a questão. Então, não atrapalha a solução de aterro, atrapalha qualquer solução de gestão de resíduos. Essa é uma questão. Os aterros, eles dependem de grandes áreas. Tá? E agora, é uma lógica diferente, porque o aterro, o que ele está visando? Ele é um equipamento de ecoeficiência. Ele não está trabalhando para poluir, ele está trabalhando para preservar o ambiente da contaminação gerada pela distribuição ou pela deposição irregular dos resíduos, que não leva em conta os requisitos de proteção ambiental, requisitos ambientais. Por exemplo, o lixão, vazador a céu aberto, um chamado aterro controlado, que é um lixão coberto, que não tem nenhuma proteção de solo, de captação de gases, proteção de contaminação do ar. Então você tem, ao contrário, o aterro é solução para preservar essas áreas. Agora, e esse material vai para algum lugar. Ou ele vai desregrado, ele vai para essas áreas de preservação ambiental. Aliás, quanto mais escondido, né, melhor, mais clandestino, melhor, né, para aqueles que se utilizam ainda dessa solução. E aí você tem ao contrário, você tem a solução para o problema, ela é vista como parte do problema. Tá? E isso vai fazer o que, Renato? O que é uma outra questão também, que tem um peso, tem um agravamento econômico nas finanças do município e no bolso dos munícipes. Né? Porque não existe dinheiro público, existe dinheiro das pessoas que pagam os seus impostos, que contribuem os seus impostos para a administração pública. Então, o que acontece aí? É uma outra variável dessa questão. Quando você impede essas soluções de escala, como o próprio Rocinho estava falando, o Rocinho pode aprofundar isso como um aterro, as soluções de escala, elas barateiam o custo. Quando você começa a ter soluções tecnologicamente mais avançadas, você trata pouco a custo alto. Então, quando você tiver... Porque agora a quantidade gerada é a mesma. As quantidades são enormes. Por exemplo, só São Paulo são 12 mil toneladas, a cidade, 12 mil toneladas diárias. Tá? Tudo bem? São 70 milhões de toneladas ano aí, que estão aí sendo geradas no Brasil. Tá? E o que você faz com essas... Você vai tratar, não vai queimar, você vai compostar, a quantidade é muito grande. Você precisa ter uma condição de trabalhar com grandes volumes de escala e a partir daí você gerar aproveitamentos energéticos, aproveitamento econômicos, recuperação energética desse resíduo. Então, as percepções que nós temos em relação a isso, elas são ainda, como a gente pode falar, muitas percepções leigas, tá? Que não tem, por isso que a gente fala, sem um conhecimento técnico, sem um crescimento,
um volume de conhecimentos técnicos desenvolvido nessa questão, as percepções são muito parciais e muito apaixonadas. E você acaba perdendo o foco real das soluções, tá? E acho que por isso que eu acho que a figura do engenheiro aqui hoje, né, é uma figura que o Rossim, especialista, né, nessa área de sustentabilidade, conhece isso, seria muito importante para esclarecer melhor, Renato. Rossim, eu te pergunto, como última pergunta, nosso tempo voa, já agradeço a participação do Márcio. Obrigado. Rossim, é possível a gente pensar na solução que foi dada nos Estados Unidos, pelo menos a gente começar a trilhar esse caminho no Brasil? É possível isso? Não, sem dúvida. A questão, acho que talvez para deixar bem clara, a questão das soluções relacionadas ao tema de gestão de resíduos o que acontece muito no mercado, que a gente olha, por exemplo, saneamento e a gente fala, bom, saneamento, água, esgoto, resíduos sólidos, é tudo igual, e não é verdade. São estruturas completamente diferentes. Água e esgoto, por exemplo, é muito parecido com energia elétrica, porque você tem investimentos muito altos, mas a operação é um pouco mais barata. No caso de resíduos sólidos é o contrário. Você tem a operação que é muito complexa e muito cara. Dito isso, nós estamos falando do que é a operação. No caso aqui nós estamos falando de logística. Ele é uma atividade de logística. Então, sem dúvida, eu acho que o Brasil tem como opção e deve seguir essa realidade americana por uma questão de viabilidade econômica. Nós não temos muitas opções a seguir. Essa é a verdade. Nós não vamos conseguir gerar equipamentos com um custo muito baixo para tratar pouco resíduo. Isso não, simplesmente, se isso fosse o fato, nós já teríamos importado, aliás, o mundo inteiro estaria usando isso, e digo mais, os Estados Unidos com certeza estariam usando isso. Se eles não estão, é porque de fato a viabilidade econômica estão nessa estrutura regionalizada. Portanto, com poucas exceções de algumas cidades, com grandes concentrações demográficas, a própria questão aqui de São Paulo, em outras cidades, que você tem até uma flexibilidade de escolha, a grande maioria das nossas cidades vão ser por meio de uma solução regionalizada, e esse é o caminho que a gente tem traçado. Ok, bom, Márcio e Rossim já estão convidados para a gente falar sobre a questão da saída que Portugal deu para os resíduos, que a gente ia conversar sobre isso, mas sempre tem temas mais urgentes para a gente tratar. Agradeço a presença. Nova Cidade volta na próxima semana. Cara, a gente